Doutor Inácio e a sua obra. Capítulo 38, livro Infinitas Moradas. Assunto: transtornos mentais. Aos seguidores de plantão do Doutor Inácio, meu salve. Transtornos mentais. Quanto a humanidade está enferma, meu Deus! O quanto ela necessita de algo mais substancioso para a alma, para o espírito. Por que tanta insanidade? Esse caos que vivemos, realmente solucionará essa cisânia generalizada de uma raça que tem tudo para ser simplesmente feliz? O que lhe faltaria para tanto? Fé, razão, consciência, espiritualidade, esperança? Creio que um pouco de cada. Creio também, e isso é fato, de que a origem desses transtornos morais que graçam a humanidade em geral é a carência de espiritualidade nos lares. Preocupa-se mais em ter uma crença para chamar de sua e os lares se tornam em covil de malfeitores encarnados e desencarnados. Quem nos dera se todos os seres humanos aceitassem que a morte não existe? Quem nos dera confiássemos na continuidade da vida imortal além túmulo, como os cristãos na época de Jesus, que iam para os circos de martírios romanos com uma fé imorredora no Mestre, mesmo que, milhares, não o conheceram pessoalmente. Como seria vantajoso para o espírito aqui na Terra, tivesse aquela fé legítima, não ancorada em nenhuma religião onde a preocupação de todos seria apenas praticar a caridade, como religião oficial. Creio ser difícil deixar os santos de nossa estima, as velas, defumadores, os cânticos de ponto, mas devemos convir que tudo isso está aquém do Deus a que todos nós deveremos reverenciar acima de tudo e de todos. Creio que os ensinamentos aprendidos em cada religião até então, seria como subsídios importantes para estarmos prontos para vestirmos as vestes nupciais para a reunião com o Cristo de Deus, onde o tema principal é auxiliar o quanto pudermos os desvalidos do caminho. Quem nos dera deixar o egoísmo familiar e abraçar a todos como irmãos e filhos de um mesmo Pai amoroso e misericordioso. Nesse capítulo foi o encontro do filho com o pai assassinado por ele, já, todos, nos planos espirituais, onde esse filho pagou a sociedade estando preso, mas e a sua consciência? Esse fato está narrado no livro Infinitas Moradas, pelo espírito Dr. Inácio Ferreira através do médium Carlos Bacelli. Uma citação interessante nesse capítulo feito por um doutrinador quando conversava com um suicida: o mal não é uma fatalidade. Erramos por invigilância, por falta de humildade e porque não temos verdadeira fé, é o que eu sempre digo aqui. Ninguém viria à Terra, vale ressaltar, para praticar o mal e sim, reeduca-lo, embora sabemos que esse orbe é ainda de provas e expiações. Como o doutrinador na citação acima disse, o mal é carência de fé, por invigilância, por questões de humildade. Para fortalecer esse meu raciocínio, mais uma citação do doutrinador. Ao contrário do que muitos pensam equivocadamente, ninguém reencarna para pagar o que deve, mas sim, para se reeducar, ou seja, se harmonizar com a própria consciência. E voltamos ao ponto principal desses assassinatos em série todos os dias: carência nos lares de espiritualidade dos pais, e, consequentemente, com os filhos. Hoje, é difícil encontrar, qual agulha no palheiro, uma família que se reúne semanalmente para conversar numa mesa. Difícil reunirem para ler, comentar e refletir numa passagem evangélica. Difícil também aceitar que das 24 horas que temos, muitos preferem passar 5, 6 horas à frente de um computador, smartphone, celular, mas não acha 15 minutos para reunir a família para se conhecerem melhor. Uma grande parcela de pais estão insatisfeitos com a parceira ou o parceiro, daí, a infidelidade nadando de braçada.
E nesse impasse ficam os filhos se travestindo no tráfico e na prostituição. De quem aqui seria a culpa? Alguém deverá ser o bode expiatório nessa história, mais das vezes, os avós, as creches, as aulas de balé ou de academia, as escolas que deveriam educar os alunos além de instruí-los. Nunca os pais. Quanta hipocrisia aqui, meu Deus! O que podemos observar é que cada crença tem o seu estilo de ensinar religiosidade, mas jamais cristandade que se aprende em casa. E é essa diversidade de ensinamentos evangélicos é que não se casam com os ensinamentos deixados pelo Mestre. Por que não segui-los? Milhares de fiéis afirmam de pés juntos que a sua religião é a verdadeira, mas quando se pergunta se esses fiéis morreriam por ela, aí a conversa muda radicalmente. Muitos agem assim. É pouca pele de cordeiro para tantos lobos querendo, de certa forma, se darem bem. E pergunto, até quando? Se as religiões realmente quisessem orientar seus fiéis quanto ao espírito em si, muitas pessoas não praticariam homicídios porque saberiam que estavam matando apenas o corpo tão somente, pois o espírito sobreviveria à morte do corpo físico. Isso também valeria para os suicidas. Onde as religiões nesse sentido? E para uma reflexão mais apurada a respeito. A culpa de quem errou se divide com a da nossa omissão, que, na maioria das vezes cruzamos os braços, na impassividade. Com ele e comigo, meu caro leitor amigo?